quero agradecer o convite da Ordem dos Arquitetos e ao Carlos Marques e, acima de tudo, por encontrarem no festival, no Walk and Talk, um agente ativo dessa discussão sobre o que é a arte e sobre o que é o espaço público. E também pela confiança, ou mesmo pela coragem, de me colocarem em atração da Vieira Jürgens e o Lourenço Igreja. De qualquer forma, acho que há muita coisa para falar sobre esse projeto, até porque ele intervém a vários níveis e antes de mais, o que é importante é contextualizá-lo, perceber de onde é que ele veio, quais são os nossos objetivos para o futuro e perceber de que forma é que vos podemos incluir de alguma forma nessa conversa ou nesse processo. Para aqueles que não me conhecem, a maioria não me conhece, eu vou-me apresentar. O meu nome é Jesse James. É uma longa história e não é um nome artístico. Eu nasci em Vancouver, no Canadá, mas já vivo nos Açores desde os 2 anos. Aos 18 anos fui viver para o continente, fui continuar os estudos. Licenciei-me numa área que não é arquitetura, licenciei-me em turismo e lazer, mas com uma componente muito forte na área do planeamento e do ordenamento do território, na área do turismo, e a sua articulação com outros setores. Sendo que depois acabei por me direcionar muito para as áreas da comunicação e da programação e gestão cultural. E se eu voltar a esse período, o que eu gostava mais e que acabei, por assim dizer, por ditar a minha permanência em Lisboa, foi a ideia de poder ver e fazer muita coisa, ou seja, a ideia de acesso. E é também nessa altura, em conjunto com amigos, alguns eram açorianos, outros não, que nós ganhamos uma verdadeira consciência das carências, principalmente em termos de programação cultural, que nós sentíamos nos lugares que nós vínhamos. E esse confronto com uma realidade quase de abundância e de centralidade, nesse caso em Lisboa, colocava em cima da mesa uma série de questões que tinham a ver com insularidades, com acessibilidades e com referências socioculturais desses espaços. E no nosso caso, nos Açores, ainda mais complexo, porque tínhamos um oceano a separar-nos. E é da partilha dessas inquietações, principalmente com a Diana Sousa, que é a cofundadora do projeto, do Walk and Talk desde o início, a questão que nós acabávamos por colocar sempre em cima da mesa era o que é que nós podemos fazer para ou mudar ou para conseguirmos atenuar esse desfazamento. Sendo que nós queríamos fazer alguma coisa aqui, nos Açores, era esse o território, era esse o espaço que nós queríamos pensar e que nós queríamos ver. E é numa tentativa de nós diminuirmos, de alguma forma, esse desfazamento, que começamos a pensar num projeto que foi muitas coisas, mas que com o tempo acabou por ganhar o formato de um festival, porque para nós interessava-nos essa ideia de ser uma coisa circunscrita no tempo, porque nos dava vantagens em termos de visibilidade e de awareness, que escolhia a periferia como centralidade e que se propunha a andar e a falar pela cultura no espaço público. Isso parece um bocadinho utópico, mas acabou por não ser. E surge o Walk and Talk, que é o mesmo que dizer ação e diálogo. E que no fundo traduzia o que era a nossa vontade de produzir consequências e de promover uma deambulação e uma regeneração dos espaços, por um lado físicos, por outros emocionais. Físicos no sentido de introdução e de apropriação espacial através da arte. E emocionais pela chamada de atenção a esses lugares, às suas funções, às suas formas, à maneira como as pessoas os percepcionavam e principalmente à forma como é que nós poderíamos adicionar novas memórias, novos conceitos e novas ideias a eles. E estas foram as primeiras definições e propostas. E estas primeiras definições e propostas surgem também na sequência daquilo que nós considerávamos uma necessidade e uma oportunidade que também queríamos dar resposta. Por um lado era o criar esse tal espaço de momento de apresentação e discussão das artes, do espaço público, do papel das entidades, dos agentes, dos artistas e das associações que compõem o que mais tarde nós depois acabamos por vir a designar de ecossistema criativo açoriano. Obviamente que haviam já outras associações e haviam outros momentos que nós, na nossa opinião, achávamos que eram um bocadinho fechadas entre si ou que não eram comunicantes e o que nós pretendíamos ou mencionávamos era algo que ponderasse outras escalas e outras dimensões.
E isso depois acabou-se por traduzir na construção de um projeto multidisciplinar que pudesse assumir os Açores como um palco artístico dentro de um circuito que, por óbvias ou por várias razões, teimava em chegar à nossa centralidade atlântica e que para nós era sem dúvida uma oportunidade, ou seja, essa periferia e essa insularidade não era uma fraqueza ou uma ameaça, mas era antes o contrário, era uma oportunidade e o nosso ponto forte. E essas foram as primeiras ideias que nortearam aquilo que mais tarde foi o Walk and Talk. Em 2011, e com o apoio da DRJ, da Direção Regional da Juventude do Governo dos Açores, nós começamos então a projetar a primeira edição. E aqui o que nos preocupava era mais intervir e introduzir. A seleção dos espaços era óbvia, não era ocasional e a arte moral muito menos, cumpria um efeito e tinha um objetivo. E esse objetivo tinha muito a ver com deixar os registros e uma marca um pouco por toda a cidade, por todo o território, que aconteceu de uma forma mais ou menos planeada e organizada. E no fundo o que nós queríamos era esperar pelas reações da comunidade. Eu não tenho tempo para falar de tudo, no primeiro ano foram 22 intervenções, essa é dos Interesnikatski, mas vou falar se calhar da peça do Vils, do Alexandre Farto, em Santa Clara. Interessava-nos, e principalmente ao artista, o que ele queria era pontuar aquele espaço, retratando as pessoas que o utilizavam. E acima de tudo destacar um dos espaços mais importantes em termos culturais na cidade de Ponta Delgada, que é o Arco 8. O mural do Flam, um artista britânico, no paredão do Porto de Ponta Delgada, que é um espaço extremamente marcado e organizado pelas funções que acolhe e que para nós foi importante porque marcou o início da participação das estruturas públicas regionais, neste caso da Portos dos Açores, no acolhimento dessas intervenções artísticas e é uma coisa que se tem prolongado ao longo dos anos. E as peças do Esquif, que é um artista espanhol de Valência, de um lado do edifício uma reflexão sobre o crash imobiliário que acontecia na altura e do outro uma frase, Not sure you understood it, em referência à espécie que dominou o mundo há milhões de anos e que nós humanos, ou que nós cultura, também padecemos, sendo que o desafio está sempre nessa ideia de reconversão, de adaptação. E o artista falava muito na questão daquele espaço onde agora está o edifício ter sido uma floresta, entretanto um campo de cultivo e depois um edifício, e depois um edifício que estava abandonado e agora servir de tala e que de tala servirá para outra coisa. Então, eu falava muito na questão da utilização do património e de darmos um uso a esse património. Literal ou não, essa questão, essa afirmação acaba por ficar. E, aliás, para nós, o festival só começa com o fim da primeira edição do festival. E começa com uma discussão que aconteceu em praça pública, que foi completamente informal e descomplexada, mas foi uma coisa muito presente. E não nos podemos esquecer que isso aconteceu principalmente porque isso não estava nem na galeria, nem no museu, não haviam folhas de sala hiperconceptualizadas que, no fundo, só acabam por afastar e por criar indiferença das pessoas por incompreensão ou por falta de referências. E estava na rua, era uma coisa que era muito próxima. E por um período indefinido, e não havia forma de fugir a isso. Ou seja, houve um confronto, de facto. E com o tempo, essa questão transformou-se em interpretação. Ou seja, essas ideias de morais dos artistas, os formatos, as composições, os estilos, isso tudo tornou-se, no fundo, quase conversa de café, ou seja, um artigo de jornal e em algumas vezes até assunto político. E o que era distante, na altura, para a maioria das pessoas, acaba por ser mais próximo. E atenção, que essas opiniões, obviamente, eram, em relação ao festival, como às intervenções, tanto eram positivas como eram negativas. Mas para nós, a organização que nos interessava era que houvesse essa discussão. E aí nós atingíamos aquilo que era o primeiro objetivo no processo da construção de um festival de arte no espaço público, que era essa ideia de introduzirmos referências gráficas e conceptuais na rua e ficarmos à espera e metermos a comunidade a questionar isso. Em 2012,
É a segunda edição e aí estamos a andar e a falar pela cultura, era esse o nosso claim. E era numa lógica de quase de envolvimento das pessoas, da comunidade, mas principalmente em termos de afirmação do projeto. E para tal era importante para nós essa quase ampliação do que nós chamávamos de espólio público e aprofundar a ideia de nós construirmos um museu ao ar livre que fosse de facto acessível e democrático. E depois no final acabamos a segunda edição com cerca de 50 peças. Para algumas pessoas foram muitas, havia quase um medo na cidade de escassez de paredes. Estavam sempre a dizer que já não haveria mais paredes para a terceira edição, mas a verdade é que também eram insuficientes para outras pessoas. Haviam pessoas que queriam mais e que sentiam já essa necessidade. Não tenho tempo também para falar em todas, mas é importante para nós falarmos das peças do Mark Jenkins e da Sandra Fernandes, norte-americanos, porque para nós essa obra marca sem dúvida aquilo que foi um processo de transição da bidimensionalidade dos murais para a tridimensionalidade das instalações e das esculturas, que aconteceram também noutros exemplos. E ao Mark interessava-lhe muito a ideia de se apropriar de uma estrutura da paisagem portuária, nesse caso os tetápodes, e utilizá-la enquanto suporte artístico. As peças do Ocude e do Ramed na antiga fábrica da Finansur, porque acabaram por nos incutir uma preocupação crescente com a forma como se adicionavam essas novas camadas de leitura às estruturas arquitetónicas que nós vínhamos a ocupar e a nos apropriar. E depois também em termos de território, porque na segunda edição nós tínhamos na primeira só em Ponta Delgada, na segunda acabamos por nos estender a outras localidades e fomos a Rabo de Peixe. E isso não aconteceu porque nós queríamos chamar a atenção a uma questão problemática ou nada do género, antes pelo contrário. E o que acabou por acontecer, e essas intervenções foram importantes para o festival, exatamente pela forma espontânea e sincera como elas aconteceram e pela forma como essa comunidade, que é tantas vezes estigmatizada e que acaba por acolher os artistas e que partilharam os seus morais com base em histórias e em vivências comuns. Ou seja, lá está essa ideia sempre de espaços físicos e de espaços emocionais. Isso leva-nos já numa transição para o terceiro ano, em que o foco caiu muito na forma como nós podíamos ou podemos acrescentar novas camadas de leitura a esse território e a tudo o que o constitui. E daí nasceu uma espécie de uma forma, que não é nada estanque, mas que acaba por refletir um bocadinho a forma de atuar do festival, do Walk and Talk, que tem como objetivo, sem dúvida, a criação artística, que é assente nos artistas enquanto embaixadores de experiências, na comunidade enquanto prescritores dessas ações e no território enquanto contexto de trabalho. Criação numa lógica de nós olharmos para os Açores e para as suas especificidades e condicionantes como potenciadores da criatividade e num espaço quase de confluência de ideias e de conceitos. Os artistas, sejam locais ou forasteiros, como agentes de criação e de difusão de uma identidade, Açores ou não, e de tudo o que está associado a esses conceitos. Então são embaixadores de experiência, principalmente pela possibilidade que eles têm, sendo de outros sítios, de partilharem e de cruzarem esses conteúdos com outras pessoas e com outras redes. E depois, obviamente, a comunidade, que para nós é super importante, pela sua importância no processo de validação do projeto, como algo de interesse público e que lhe traz benefícios, sejam sociais, económicos, culturais ou mesmo artísticos. E quando nós falamos em inclusão da comunidade, não estamos propriamente a falar em projetos em que a comunidade participe de uma forma mais ou menos ativa, não é bem isso. O que nós estamos a falar é na inclusão das entidades, das estruturas públicas e mesmo de personalidades da cidade, na própria definição do que é o projeto e na forma como ele se deve construir. A terceira edição marca também definitivamente a abertura do festival a outras expressões artísticas, com destaque para as artes performativas. E isso vinha de uma necessidade que nós tínhamos de construir momentos efêmeros ao longo das 2 semanas do festival que se traduzissem de alguma forma quase em memórias coletivas e que promovessem também uma comunicação entre disciplinas artísticas. Ou seja, não deixamos de apostar nas intervenções no espaço público, antes pelo contrário, mas interessava-nos muito essa ideia de ocuparmos outros lugares, de ocuparmos estruturas da cidade. Por exemplo, o Teatro Michelense, assumindo também o nosso papel quase numa ideia de articulação e coprodução da programação cultural da cidade. E neste terceiro ano
Destacamos A Ilha, que foi apresentado justamente no Teatro Micalense, dos coreógrafos Vitor Hugo Pontes e Marco da Silva Ferreira, que tiveram cá em residência com os 37.25, um núcleo de artes performativas, um núcleo açoriano, e que para nós foi super importante essa ideia de ocuparmos o teatro e de conseguirmos encher o teatro e de chegarmos a pessoas que nunca tinham tido qualquer tipo de contato com o festival, e se calhar um bocadinho por causa da arte, da dança contemporânea e dessa ideia de residência ou de conhecerem os intérpretes, acabaram por participar nesse projeto e também por conhecer outras coisas que tínhamos em programação no Walk and Talk. O projeto Drifting, do António Pedro Lopes, que é açoriano, e do Gustavo Siriaco, que lá está, mais uma vez, propunha essa tal deambulação por espaços físicos e emocionais da cidade, que eram protagonizados por 9 performers ou 9 pessoas da comunidade que criavam 9 momentos. E o interessante nesse projeto do Drifting, e por isso é que tem a imagem, era a ideia como o facto de eles trazerem o público ou as pessoas para essas performances também, de eles conseguir ver e olhar o espaço, ou os espaços de outra forma, e acrescentam de ideias, essas tais memórias. O Rumor, que foi um projeto do João Pedro Val e do Nuno Alexandre Ferreira, que no fundo foi uma tour por uma série de espaços e lugares mais ou menos comuns na Ilha de São Miguel e que acabaram por se traduzir numa coleção de 160 fotografias que foram partilhadas quase em live stream no Instagram e no Facebook, e que tem muito a ver também com aquilo que foi a experiência deles na ilha e também de perceber como é que as coisas funcionam e como é que as pessoas se relacionam, o que é estar num espaço que é restrito e perceber como é que as relações se constroem nesse espaço. A instalação performativa do arquiteto Nuno Pimenta, que foi um dos vencedores do Open Call da Cian, que para além de questionar hábitos de consumo, também acabava por comprovar novas atitudes e temporalidades na própria ocupação arquitetónica dos espaços. O PIN, que é uma síntese, é um projeto do arquiteto Giacomo Mesadris, uma síntese vectorial do cachalote, depois criava uma série de jogos de sombras, neste momento está nas Portas do Mal. Eu, entretanto, ontem encontrei quando estava a fazer a apresentação, encontrei essa fotografia e achei, já não me lembrava sequer disso, mas achei piada a questão quase da imprensa regional e a forma como eles constroem os títulos, e essa ideia de uma baleia que acabou por encalhar nas Portas do Mar. E a ciclovia, que também foi um projeto muito importante para nós, foi uma proposta que nós fizemos ao arquiteto Duarte Santo, madeirense, e que tinha não houve sequer uma pretensão da nossa parte de criar uma infraestrutura, ou seja o que fosse. Foi um projeto que foi feito em parceria com a Câmara Municipal e aqui o que nos interessava era essa ideia de discutirmos o que era a mobilidade na cidade. E para isso era mais quase numa ideia de mapearmos ou de marcarmos na cidade um percurso que ligava, e era esse o nosso objetivo, era perceber como é que conseguimos ligar o parque urbano, ou tentar ligá-lo o parque urbano ao centro da cidade. E isso traz-nos já à 4ª edição, que acabou há cerca de 3 meses, e a leitura que nós tiramos destes 4 anos de trabalho é que se na primeira edição nós tivemos quase uma ideia de grito como chamada de atenção, o que nós sentimos este ano foi que conseguimos ter uma conversa com as várias estruturas que acabam por pensar e por construir a cidade. Isto nem sempre é fácil e é um desafio muito grande, porque na maior parte das vezes essas estruturas são preguiçosas, ou porque não estão habituadas a essa conversa, ou porque não têm vontade, mas a questão é que com um bocadinho de insistência esse diálogo tem existido. Mas se for preciso o grito novamente, é uma coisa que nós também temos que ter essa vontade e essa necessidade de o fazer. Na 4ª edição, essa fórmula mantém-se atual, mas pede uma redefinição do projeto, até porque surgem novas metas e objetivos a longo prazo. Isso não significa de tudo uma perca de identidade, mas sim uma tomada de consciência do que é o projeto e do impacto que ele tem no território, na sua comunidade e na própria comunicação da marca ou do Destino Açores. Houve uma continuidade nas artes plásticas, em intervenções no espaço público, que agora acabam por acontecer
de outras formas, na residência de dança contemporânea, este ano com a Filipa Francisco, e na programação, toda a programação que acontece na galeria. Mas surgem novas áreas, neste caso o artesanato e a arquitetura. Aliás, a arquitetura esteve sempre muito presente no festival nos últimos anos. O que aconteceu este ano foi quase uma vontade de nós discutirmos e de percebermos qual é o papel da arquitetura performativa e efêmera num contexto artístico como o nosso. E, acima de tudo, perceber como é que se conseguem criar ligações com a comunidade e com as pessoas que participam desse processo criativo ou então que vão acabar por usufruir desses equipamentos ou dessas estruturas. Um dos projetos que nós tivemos foi o Redesign Tradition Play Architecture, que foi um laboratório prático de arquitetura que resulta de uma proposta que foi coordenada pelos ateliês Meso e Argato à Maison Mobile, que se propuseram a reinterpretar exemplos da arquitetura vernacular açoriana, neste caso aqui o cafuão e noutras estufas de ananás, e que se traduziram num conjunto de estruturas e equipamentos que depois foram oferecidas à cidade. A proposta do ateliê Bacelar, que acabou por construir quase uma espécie de um monumento no Cais da Sardinha e que criou novos fluxos e um novo ponto de encontro, aqui mais uma vez com o apoio da Portos dos Açores. E a residência de artesanato contemporâneo, porque aqui o nosso objetivo era também perceber como é que nós conseguíamos propor uma interseção entre artistas plásticos, designers e artesãos. E no caso dos últimos era perceber como é que os conseguíamos trazer para dentro dessa bolha criativa que é o festival. E isso era o ponto de partida, era um contexto de co-criação, de partilha de ideias, de técnicas que eram certificadas pelo CRA, que é o Centro Regional de Apoio ao Artesanato. E isto leva-me ao final, para terminar, e como eu dizia há pouco, há uma tomada de consciência, sem dúvida, do impacto que o projeto tem. E isso acontece pelo crescente interesse da comunidade artística, das estruturas locais que são muito mais participativas agora do que eram no primeiro ano, dos parceiros que já têm interesse e que também querem trabalhar connosco, das referências em meios de comunicação nacional e internacional, e eu estou aqui só a meter em exemplo, mas obviamente que elas valem o que valem, mas que no fundo depois acabam por comprovar essa dimensão e o contributo do Walk and Talk naquilo que nós falamos, na construção de valor acrescentado para os Açores, que é uma coisa que para nós é super importante. E isso acontece a vários níveis, acontece em termos artísticos, pela criação de um palco e de programação, através de um projeto âncora que acaba por influenciar outras estruturas, influenciar positivamente. Em termos sociais, pela introdução de ideias que contagiaram culturalmente as pessoas e que deixaram algo de concreto à cidade, seja por um lado um circuito de arte pública que está mapeado e sinalizado e que está disponível 365 dias por ano, ou através de projetos que nasceram no Walk and Talk, mas que depois acabaram por ter continuidade na cidade, através de outras estruturas. Em termos económicos, tem aqui uma imagem que foi um bocadinho o teaser do Carlos Martins, quando ele veio cá fazer a apresentação este ano. Por um lado, a ideia em termos económicos, por um lado, reforçar a importância e o impacto das ICCs, das Indústrias Criativas Culturais, na competitividade, também a terminar, na competitividade empresarial, e por outro, na ideia da diversificação, isso para nós também é muito importante, diversificação e investimento em novos segmentos turísticos, nomeadamente o turismo criativo, que é super apetecível pelo perfil e motivações do tipo de turista que juntam aquilo que é o nosso produto core, que é a natureza, com a criatividade. E finalmente, em termos de comunicação e georreferenciação dos Açores, através de um festival que chega onde o rally e os tradicionais festivais de música açorianos não chegam. E não chegam porquê? Porque há conteúdos diferenciadores e porque há algo que se acrescenta, sendo neste momento, se calhar, um dos projetos que tem mais visibilidade nos Açores. E isso tudo traduz, ou cada vez mais, e é esse o nosso ponto de vista, num posicionamento que deve e tem que ser, ou que tem que ser pensado como estratégico para os Açores, até porque há retorno a vários níveis e porque há conteúdo. E para terminar, ou seja, tive até agora se calhar mesmo a falar só do lado positivo, mas há plena consciência que o formato não é de tudo infalível e há uma série de questões que nós temos a melhorar no festival, até porque o Walk and Talk está sujeito a uma série de limitações, sendo que uma das que nós temos mesmo que conseguir ultrapassar é uma ideia completamente errónea, que esse género de projetos significam um custo e não um investimento a longo prazo. Isso não foi um impedimento e num projeto que acontece na rua, com um objetivo pedagógico e que o que nos interessa é testar e avaliar atitudes e questões. E de facto houve uma mudança nos últimos anos
nos Açores e nós queremos acreditar que o festival é, em parte, causa disso. Muito obrigado.